Aprendi a encarar e sentir o luto com presença. Uau! Essa foi a resposta que a Lívia me deu quando eu perguntei a ela qual tinha sido o maior ganho, maior aprendizado com ela no nosso processo de mentoria pela Pertencer. Durante o processo, a Lívia perdeu o pai. E encarar esse luto foi um grande desafio, ao mesmo tempo que a sustentação dessa rede ajudou ela a atravessar esse processo com mais segurança, com mais sensação de estar junto, de não estar sozinha, de estar em conexão com pessoas que acolhiam e sentiam tudo que ela estava passando, sentiam junto com ela. Eu costumo falar que a maior dor que a gente experimenta não é a dor do desafio, é a dor de passar pelo desafio só, ou a sensação de passar pelo desafio só. Quantas de nós já atravessamos grandes travessias nos sentindo sós? E quantas outras a gente atravessou de mãos dadas? O desafio continua sendo o mesmo. A diferença é que quando a gente tem sustentação, quando a gente tem suporte, quando a gente sabe que a gente é amada, quando a gente tem alguém com quem falar, para trazer um pouco daquela dor, para não fugir do sentir. Quando a gente sabe que a gente pode sentir, o desafio fica mais leve e a gente consegue atravessar com muito mais presença. Quando a Lívia me trouxe esse tema, o meu coração se emocionou profundamente, porque essa é uma live daquelas que a gente entra fundo. Essa é uma live daquelas que a gente toca o coração. Quem aqui que já chegou ou que vai assistir posteriormente a live nunca perdeu alguém? Nunca perdeu algo que estava desejando? Nunca teve alguma questão de trabalho, uma falência? Ou uma perda de emprego repentina? Quem aqui nunca teve alguém doente, alguém que ama? Todos nós vivemos perdas. E o formato padrão em relação às perdas é a fuga. É o encontrar logo uma outra coisa para não pensar naquilo, ou em alguns casos se afundar ao ponto de nunca mais conseguir sair. Ambas essas polaridades, a de se afundar ou a de fugir, são formas de adoecimento da mente, das emoções. Mas quando a gente decide internamente por uma força que vem, na minha visão, de um sobrenatural, vem de uma rede, como a gente falou aqui, vem de se sentir confiante para o processo, quando a gente encara essa perda de frente e a gente sustenta o sentir que a dor traz, o transcender que vem no após, aquilo que é gerado, a força que é gerada, como o florescer da orquídea que eu acabei de postar nos stories para vocês, ela vem realmente de um lugar que a gente nem sabe muito bem explicar. Porque como que nasce uma orquídea? Como que essa planta, boa parte do ano, parece fechada, às vezes até morta, como eu acabei de citar nos stories, e de repente ela brota uma das mais lindas flores, que tem inclusive o seu ciclo de duração. Então é sobre esse tema que eu gosto muito de falar de vida, morte, vida. Uma das citações, expressões que eu mais gosto do Mulheres que Correm com Lobos: vida, morte e vida. Para voltar a viver, acontece nesse meio uma morte. Seja a morte de um estado nosso interno, a morte de uma identidade,
a morte de alguém amado. A morte está sempre permeando as nossas vidas. E quando a gente aprende a olhar para ela com um olhar de amorosidade, como a Lívia fez e vem fazendo, e vai nos ensinar aqui um pouquinho do processo dela, a gente aprende que a morte é uma grande professora. E ela nos ensina muito sobre a vida. Então, Lívia, querida, eu me sinto muito, muito honrada de receber você para esse tema. E convido vocês que já estão aqui a convidarem outras pessoas, mandarem aí os aviõezinhos, chamarem outras pessoas para aprenderem aqui com a Lívia a como encarar o luto, a como sentir. E ela sentiu um dos maiores, se não o maior luto que nós podemos ter, que é a perda dos nossos pais. Então, eu quero convidar a Lívia, vou chamar ela aqui já, para falar um pouquinho com a gente sobre essa experiência dela. Bem-vinda! Olá, bom dia, obrigada. Bom dia, alegria imensa te receber. Como eu falei, fiquei muito emocionada quando você me trouxe o tema. Eu sou uma pessoa que, ao contrário da maioria, gosta bastante de falar sobre morte, sobre dor, sobre esses processos onde a gente às vezes internaliza mais, porque é necessário, né, que existam pessoas que sintam e que falem sobre isso, né? E eu me vejo como uma dessas pessoas, apoiando aí muitos e muitos processos de mulheres, de homens, e você foi uma das pessoas que teve uma das perdas mais profundas aí durante o nosso processo, né? E foi o tema que você escolheu trazer para a gente falar hoje. Então, eu me sinto muito grata e me sinto muito honrada de você apresentar e trazer com tanta abertura algo que poucas pessoas teriam coragem de trazer. A dor de uma perda de um pai. Então, eu já quero começar a live te honrando por isso. Eu tô inteira arrepiada aqui, eu tô inteira emocionada, porque esse campo é forte. Eu já chamei o pessoal falando, venham, é um grande aprendizado que a Lívia vai contribuir e colaborar com a gente. Então, eu te agradeço e peço que você se apresente. Primeiro, eu queria te agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui, de falar sobre esse tema. Também já estou emocionada escutando você falando no começo da live, né? É algo que, enfim, a gente aprende também a se permitir emocionar, né, Miriam? Isso é. Então, eu falei, bom, vou estar aqui nessa live de corpo e alma, com o meu sentir, sem máscaras, né? Sem filtros, porque é para isso que a gente está aqui. Então, só te agradecer por esse convite e também pela jornada que a gente teve juntas, né? No mês de julho, né? Que foi a nossa mentoria. E não por acaso, um momento que eu passei por esse desafio. Quando eu entrei na mentoria, já estava passando por esse desafio, mas foi durante ela, né, que meu pai teve uma piora repentina e eu já vinha sentindo, né, eu lembro que no encontro anterior ao falecimento dele, eu comentei com vocês, né, que você sempre faz aquela conexão nossa, né, como você está chegando, como você está se sentindo. E naquele dia eu percebi, né, a tristeza e trouxe, foi importante. Então, queria te agradecer também por esse ambiente que me ajudou muito. Às vezes é difícil falar, né, com a emoção, tá tudo bem. mas tá tudo bem, é assim mesmo. É sem Né, máscaras mesmo. Hoje é pra gente sentir. Sim, Então sim. fica à vontade pra Então, sentir. obrigada. Então, eu senti, como eu falei para você, né, que estar ali naquele. Primeiro, eu entrei, na verdade, eu não entrei na mentoria conscientemente por isso, né, como a gente já estava conversando, já estava namorando de entrar, de fazer parte do teu programa, eu estava
num momento ali da minha carreira de muito trabalho, de muitas coisas acontecendo, muitas coisas florescendo, nascendo, né? E também exigindo de mim um trabalho, uma presença ali da minha energia masculina também para colocar as coisas em ação. E aí eu falei, Miriam, eu tô sentindo que eu tô precisando desse lugar, né, para eu continuar trabalhando a minha energia feminina, me manter conectada com ela, com o meu sentir, para que também as coisas fluíssem melhor, né, para que eu também conseguisse usar o meu masculino de uma forma melhor, já que era um momento ali para mim muito importante, está sendo, né, um ano muito importante na minha vida, em vários aspectos. Então, a princípio eu entrei ali, né, com esse objetivo de estar nesse ambiente para estar cada vez mais conectada com o feminino. E foi muito bom, né? Você mesma viu e presenciou e me guiou. Então, como foi importante, né? Foi um momento que eu estava ali precisando me conectar com o meu sentir, com a minha verdade, ainda mais. Já venho nesse caminho e ali eu senti que eu estava fortalecida, que eu estava com presença na minha vida, foi muito bom. E essa presença me permitiu perceber tudo que eu estava sentindo, intuindo, né? Muitas vezes muitas mulheres às vezes têm dificuldade de contato com intuição, com conexão. Ah, isso não é para mim, isso. E na verdade isso é intrínseco nosso. Só que o que acontece é que a gente muitas vezes não dá abertura, não tá presente, né? Tá com a cabeça, tá com o mental muito ativado, muita ansiedade, né? Vivendo no futuro, vivendo no passado. Então aí a gente não consegue se conectar mesmo. O sinal tá ali, mas a gente não consegue, né? E nesse momento em que eu tava com vocês, eu estava nessa presença na minha vida como um todo, na minha vida pessoal, na minha vida profissional. E isso foi importante justamente, como eu te falei, para reconhecer também a tristeza. E entender, falar, agora é a hora dela. Agora é não passar por cima. Por mais que eu estivesse com tudo fluindo na carreira, com aquilo me pedindo energia, e eu tinha energia para dar, né? Só que chegou um momento em que eu senti essa necessidade, né? De trazer, de me permitir sentir a tristeza, e eu percebi que ela estava chegando, né? E que eu já estava me conectando, intuindo essa sensação, mesmo antes, né, de acontecer. Então, estar ali foi muito bacana, porque eu pude também compartilhar, né, e me sentir segura com isso, como eu trouxe lá, né, e queria dizer para vocês que vai vir à tona, quando você passa por uma situação dessa, muitas coisas vêm à tona, muitos medos inconscientes, e é nesse momento que a gente tem a atitude automática, o nosso cérebro quer nos proteger, né? Então a gente tem a atitude automática de bloquear, de não querer sentir. Só que é o que eu sempre falo também para as minhas pacientes e mentoradas. Tá ali, não adianta você não sentir. Depois vai vir de outra forma, né? Esse luto não vivido, ele vai vir de outra forma. Ele vai vir com sintomas, ele vai vir com comportamentos, ele vai vir com dificuldades no fluir da vida, sentir que as coisas não andam, que tem algo parado, que tem algo travado, porque emoção é movimento, né? E o corpo precisa a todo momento desse fluir, desse soltar e desse sentir. Então, ter passado por essa experiência, porque é claro, né, Miriam, a gente tem um entendimento, a gente estuda muito isso, a gente passa por situações, a gente tem as nossas vivências, mas é só quando a gente realmente passa, não como profissional, mas como pessoa, que a gente sabe exatamente o lugar,
né? Qual é esse lugar que a gente está falando? Qual é a profundidade desse lugar que a gente está falando? E para isso com tudo, né? Não só com o luto, mas com outras experiências, né? Quando a gente vive, que a gente realmente sente como é. Sim. E a gente, enquanto profissional, também, eu acredito muito nisso, que a gente só leva a pessoa até onde a gente foi. Então, muitas das experiências que a gente vive enquanto profissional, a gente está vivendo exatamente para também sentir o que a outra pessoa que chega vai sentir, né? Sim. E você me trouxe uma coisa muito interessante, assim, no discorrer da sua fala, que é a questão da intuição. E eu sempre falo que o meu tipo de trabalho, o meu nicho de trabalho, o que eu escolhi fazer, da forma como eu escolhi fazer, ele sempre está muito direcionado a uma pessoa que, consciente ou inconscientemente, ela está buscando este lugar de profundidade. Porque é da minha natureza esse espaço. Então, como eu trabalho muito com base no que eu sou, né? A gente chama o tal do avatar transformado. Então, eu vivi muitas experiências para ser quem eu sou, para transbordar quem eu sou no meu trabalho. Então, o que eu transbordo é justamente o convite para que a pessoa se aprofunde, para que ela entre em contato com essa intuição. Então, quando ela chega, consciente ou inconscientemente, esse feminino, esse espaço de sentir, esse espaço de profundidade, já está em contato com ela, chamando ela para um passo. E eu lembro quando você ficava namorando e a gente conversou, né? Você falou, Mira, eu quero, mas não sei se é o momento e tal. E eu falei, Lívia, é justamente esse o movimento, né? Porque o momento sempre é, mas a gente precisa saber se a gente diz sim para ele. Porque quando o feminino está chamando, ele simplesmente está chamando, ele simplesmente ele quer se mostrar e se apresentar. Mas às vezes nessa energia masculina, como você, né, disse que vinha, eu também muitos anos fiquei nessa briga dessa energia masculina, e muitas mulheres que eu acompanho ficam nessa briga dessa energia masculina. A gente quer ter esse controle, a gente tá viciado em fazer, a gente tá com o cérebro extremamente ativado, com a mente extremamente capturada por estímulos. Sim. A gente tem um vício dopaminérgico nisso, né? Então, o espaço do feminino se apresenta. E aí entra a gente. E aí, digo sim agora ou não digo? Porque a Sim. intuição, como você falou, ela sempre esteve aí, ela é natural da mulher. E aí, depois dessa conversa, você disse o seu sim para você, né? Através do processo da pertencer aqui, mas você disse o seu sim para você, para o seu feminino. E como tem sido, e como de certa forma a pertencer também influenciou nesse seu movimento de compreender e abaixar, né, equilibrar essa energia masculina que às vezes a gente, enquanto mulher, fica muitos anos nela, fora da nossa energia de base, que é a feminina, e essa transição para esse espaço mais feminino que te chama para, por exemplo, sentir a tristeza. Como tem sido essa transição? Como foi para você também a pertencer nessa jornada? Para que as mulheres que estejam nos ouvindo, homens também, porque isso também envolve os homens, possam entender um pouco dessa jornada de equilibrar a nossa energia de base. Sim. Você estava falando e eu estava lembrando aqui, passando, né, na minha cabeça como foi. E justamente isso que você falou, né? Eu estava num momento de muito movimento, muita ação, só que eu estava totalmente conectada que eu queria estar ali com vocês também, né? Como pessoa, porque são coisas diferentes, né? Muitas pessoas falam assim, não, mas eu faço muita coisa, mas eu olho para muita coisa, mas às vezes é tudo voltado para o trabalho. Ah, não, eu me desenvolvo, eu estudo desenvolvimento pessoal, só que às vezes é tudo voltado para fora, né? E isso, inclusive, só para acrescentar, é uma proteção, né? Sim, uma alta performance, um perfeccionismo, né? Então eu estava totalmente conectada e eu falei, caramba, olha só, porque eu estava no meu momento de chamar as minhas mentoradas, lembra? Falei, Miriam, já começa a minha próxima turma. E aí, eu estava fazendo o mesmo movimento. Então, como
cliente sua, eu estava no lugar das minhas clientes, das minhas pacientes. Eu falava, é isso que eu preciso. Tava nos dois espaços. E aí eu falei assim pra você, Miriam, será que é o momento? Por quê? Porque aí vem a razão, né? Ai, mas agora eu tô trabalhando muito, será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo de eu fazer as duas coisas, né? Então aí, opa, percebi. Tô nesse lugar. Isso de você ter consciência de que você tá nesse lugar é muito bom. Né? Porque antes, no começo, quando a gente estava perdida, né, Miriam, a gente não conseguia nem perceber isso. Então, acho que o primeiro passo é perceber. E aí, eu disse sim, não, é um movimento que eu preciso dizer sim. Porque eu incentivo as mulheres a dizer esse sim. E eu preciso, isso faz parte da minha vida como pessoa também, né? E dizer esse sim foi importante para eu, como eu te falei, trazer de uma forma mais forte ainda a energia feminina. E muito pelo contrário, que as pessoas podem pensar, mas aí você parou, aí você teve que dar uma trégua no trabalho, aí você voltou mais para dentro. Voltei, mas eu não parei. Muito pelo contrário, foi mais leve, foi mais fácil, porque quando a gente está conectada com com o nosso sentir, a nossa energia feminina, parece que você tem mais certeza das coisas. Então, agir, colocar teu masculino em ação fica leve. Não fica aquela coisa, eu tenho que fazer, eu tenho. Não, aí eu tinha certeza do que eu queria. E foi muito mais leve, mais fácil fazer. E foi isso que você falou sobre a tristeza, foi algo que eu vivi ao mesmo tempo. Então, é uma coisa importante de dizer para as mulheres que não é se afundar e se perder. Não é isso. Se afundar e se perder é quando você. É o contrário, é quando você está desconectada e o sofrimento vem, né? Não é a dor propriamente dita, é o sofrimento de, às vezes, sinto que eu preciso sentir, né, a tristeza, mas não quero, fico brigando com aquele sofrimento. E às vezes eu não tenho força para reagir e aí a mulher afunda. Então, para mim, foi importante porque eu percebi que sentir a tristeza não é afundar. É muito pelo contrário, né? É você se permitir dar lugar para a tua força. Porque sentir a tristeza, ela traz para você também uma força, só que é uma força diferente dessa que todo mundo, eu sou, né, forte, guerreira, é uma força diferente. É uma força, como você falou, de alma, né? Uma força natural, exatamente, que ela não precisa demonstrar esforço. É a potência. Diferente. A potência vital da pessoa. É a potência feminina, exatamente, né? Porque muitas mulheres nem sabem que a gente tem, acham que força e potência é igual a masculino. E não é isso. Briga. Briga e luta. Luta interna, exatamente. Né? Então é importante, e também é válido a gente frisar, Miriam, que essa energia masculina ela é importante para nós. Né? Mas o que acontece é que muitas mulheres, até eu já vivi isso, talvez você também, a gente acha que a gente é masculina. Eu falo isso para as minhas mentoradas, mas você não é masculina, você é machucada. Você é ferida, é diferente. A gente sabe, por exemplo, que biologicamente existem mulheres masculinas, a mulher canhota, né? E só que é diferente. Né? A gente tá nessa onda. Eu sou masculina, eu sou isso, eu sou independente. Muitas vezes não. Muitas vezes você é machucada, é ferida e não conseguiu dar acesso a esse seu feminino, a esse seu sentir. É diferente. Você tá numa sobrevivência. Né? Então, esse espaço para tristeza, e que eu sou eternamente grata a pertencer e a você, porque me fortaleceu ali. Como eu te falei, vieram os mecanismos inconscientes, vieram os medos, os 2, 3 primeiros dias ali, né? Vem aquele desespero do luto, que é querer entrar ali no sofrimento, mas eu consegui ter consciência de onde eu estava entrando, né?
com a sua ajuda, com a ajuda do meu marido, que também me ajudou muito, né? Então, e com a minha própria ajuda, né? Porque eu estava ali consciente, querendo entender, querendo sentir. E aí, eu lembro que na primeira, segunda noite, eu passei uma noite em claro. Eu lembro que eu contei para vocês, né? E não conseguia dormir. Eu chorava, 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 chorava nesse luto. Mas era um choro, eu falei, esse choro aqui, ele é de desespero. Eu preciso entender como eu estava conectada. E aí eu percebi que era um choro, na verdade, da minha criança, né? Era um choro de medo. Não era só tristeza, porque a tristeza, eu entro em contato com ela até hoje. Eu sinto saudade do meu pai. Eu sei sentir a tristeza, a saudade, me emocionar de uma forma diferente. Agora, medo, choro de desespero é diferente. E naquele momento eu percebi. E aí eu consegui me acolher e falar, não, eu sei onde eu estou acessando, é diferente. E aí me trabalhar e trazer a consciência de que eu não precisava mais daquele medo, daquele desespero, né? Que a criança sente muitas vezes numa sensação de abandono, de separação, de desproteção, que todas nós vivemos, né? Independente se teu pai foi presente, foi ausente e fez o melhor que ele pôde. É uma percepção nossa. Né? E isso vai vir à tona. E é o que as mulheres às vezes têm medo, né, Miriam? Mas eu vou sentir tudo aquilo, mas é muito desesperador, mas é muita tristeza. Isso não é tristeza, isso é medo, é diferente. Né? E para fazer esse refinamento das emoções é necessário a presença, né? Sim. Então, olha, quando você falava, foi me vindo uma imagem que eu tenho muito em relação aos pais, que eles são raízes nossas, né? Então, é como se você tivesse ali os seus dois pés e você tivesse a sustentação, né, do pai e da mãe. E, de repente, quando uma dessas raízes sai da presença física, a sensação que você tem é que você vai desmoronar, que você vai cair. Então, aquelas é como eu escrevi, inclusive, isso no livro, né? Que daqui a pouco o nosso livro está chegando. Abre a fenda. Então, imagina, né? Partiu o pai, abre a fenda. E todas as informações que você tem no corpo, de traumas, de histórias com esse pai, histórias muito amorosas, muito boas, muito agradáveis, histórias de muita dor, que todos nós temos, né? Sim. Com os nossos pais. Todas essas informações, né? Eu até falo no livro, fragmentos. Esses fragmentos começam a subir da fenda, trazendo aqui no seu mental, no seu emocional, as lembranças. As lembranças conscientes e as inconscientes também. Então, a importância de ter a presença, de ter a consciência, e a gente trabalha isso muito na mentoria, né? Mente, emoção, corpo. O tempo inteiro a gente está falando sobre a integração de mente, emoção, corpo, para construir a presença necessária para você não ser sugada por aquela fenda, né? E cair realmente ficar afundada no desespero, como você falou. Mas quando você entende e constrói no seu corpo a capacidade de ter presença para sentir e perceber, ei, o que está acontecendo aqui com essa tristeza? É tristeza? É medo? É o que eu estou sentindo? Ah, é medo. É da minha criança. Como que eu vou viver sem o meu pai? Minha criança, ela é criança, né? Ela precisa de um adulto para dar suporte. Mas peraí, agora eu já sou essa adulta. Agora eu já consigo ter presença para me sustentar, mesmo na ausência do meu pai. Embora, obviamente, emocionalmente, no coração a gente sempre esteja conectado, mas a gente já é adulta. E eu falei muito com você isso, né? Agora a energia dele te acompanha de outra forma. Né? E cada vez mais eu vejo que ela vai te acompanhar de uma forma cada vez mais consciente, neste novo formato que vocês se conectam agora, né? Então, que lindo! Quando eu vi a orquídea hoje ali, justamente hoje ela botou a primeira flor, e essa orquídea eu quis fazer até uma analogia, porque ela estava praticamente morta. Né? A minha amiga falou, eu não sei nem se ela tá viva mais, eu vou embora, mas eu não queria jogar fora, eu não gosto de fazer isso com planta. Você poderia levar e ver se consegue fazer alguma coisa, não sei, vai que ela ressuscita. E
Aconteceu que tem 1 ano e meio, eu acho, que ela tá comigo. Ela Nossa, olha passou por só. mudança de estado, né? Ela veio do Espírito Santo, agora tá aqui em Sorocaba. E hoje, justamente no dia da nossa live, ela deu a flor. Que Então, legal. eu te ofereço essa flor, né? Como realmente um florescer, um brotar de todo o seu florescimento que eu vejo acontecer através da sua permissão em sentir toda a sua inteireza. Para mim, o feminino é sobre isso. É sobre a gente se sentir, se permitir ser inteira. Não tem Sim, partes nossas mais bonitas e mais feias. Todas são nossas partes. Todas merecem espaço, escuta genuína, né? Presença para sustentar. Para sustentar esse florescimento, antes foi necessário sustentar o inverno, né? A secura. sim. Então é muito processo com o feminino, esse processo de entender os ciclos, sentir os ciclos como você se permitiu, vem se permitindo. E eu quero que você deixe aí, a gente combinou de terminar 8h40, que você já vá deixando aí os seus aprendizados, as suas contribuições, o que você diz para essas mulheres que estão, às vezes, fugindo desse sentir, né? O que Uhum. você deixa como mensagem final, como aprendizado de toda essa nossa jornada. E mais uma vez eu te agradeço por trazer um tema tão extraordinário, que para mim esse tipo de tema é o tema onde a gente realmente entra lá no profundo e vê algumas coisinhas que às vezes a gente está fugindo muito tempo de ver, né? Então eu Sim. agradeço e peço que você deixe a sua mensagem. Eu que agradeço. Quando eu falei para você do tema, foi algo que veio instantaneamente. Você me perguntou, e porque várias coisas foram boas, né? Mas foi isso que veio, então é o que você falou, realmente tinha que vir. E eu sou muito como você, assim, você perguntou e eu comecei a escrever e te mandei aquele texto. É isso, né? Não pensei muito para escrever. Essa é a conexão, né? De é isso que tem que ser trazido. Né? Então é isso que o sentir feminino traz pra gente. Eu vivo cada vez mais, né? E você fez parte desse fortalecimento disso em mim. Então eu te agradeço muito, né? E para as mulheres, o que eu diria que é importante olhar para esse sentir, olhar para esse feminino de uma forma diferente, de um lugar de, como a gente falou, força, tá? Mas é uma força diferente, é uma força que só nós mulheres temos. E muitas de nós não temos consciência, não olhamos para isso dessa forma, não fomos ensinadas a olhar para isso dessa forma, tá? Então, para muitas, isso pode significar fraqueza, isso pode significar sofrimento, perda de tempo, enfim, né? Para cada mulher, cada consciente entra ali numa desculpa, né? Num mecanismo de sobrevivência. Então, sentir, entrar em contato com essa potência, com a nossa energia feminina, com esse poder nosso de conexão, eu posso afirmar hoje, né, ao meu ver, na minha experiência, acredito que da Miriam também, é a nossa maior força. É a nossa maior potência para você realizar o que você quiser na tua vida, né? Para você viver o que você quiser, né? Para você viver de forma plena teus relacionamentos, tua vida pessoal, teu trabalho, teu propósito, enfim, né? Tua relação com os teus filhos, tudo isso, essa presença, esse se permitir sentir, né? Fazer o movimento de olhar para dentro, que é feminino, pararmos um pouco de ficar só olhando para fora, eu enxergo como a nossa maior força, a nossa maior potência. E só vivendo a experiência, só sentindo, só se entregando, só mudando a tua percepção para você realmente enxergar isso, né? E muitas vezes eu sei que muitas mulheres que estão aqui, estão assistindo, sentem essa necessidade, né? Só que às vezes tem algum tipo de bloqueio, medo ou dificuldade de acessar, de dizer sim, de se entregar. Isso é confiar na vida. Isso é aprender
a confiar mais. E é algo que a gente perdeu. Insegurança, medo, traz totalmente uma desconexão com a vida, uma desconexão com esse confiar. E aí a gente, ai, até tenho vontade, mas agora não dá. Né? E aí a gente fica nisso. E a gente fica perdendo tempo de vida só no mental, só na cabeça. Né? A gente precisa enxergar isso. Né? As mulheres precisam enxergar isso. Porque a partir do momento que você se permite, que você acessa, que você vive, você nunca mais quer viver outra vida. Nunca mais. Porque é totalmente diferente. Você se sente viva, né, Miriam? Você sente a energia da vida no teu corpo, nas tuas relações, nas coisas que você faz. É diferente. Sim. É por isso, eu acho que a principal mensagem é essa. Se permitir sentir é algo que te traz força e que ao mesmo tempo é leve, né? Mas você tem que dar o passo, você tem que se permitir, né? Sim, dizer seu sim pra você, né? Sim. Querida, eu vou te deixar super à vontade. Eu sei que você tem atendimentos agora. Eu vou continuar um pouquinho na live ainda que eu vou fazer um fechamento, mas eu vou te deixar super à vontade. E eu te agradeço mais uma vez, agradeço essa mensagem linda de fechamento que você traz, se permitir sentir a força da nossa potência interna, da nossa energia vital, que é leve, é gentil, Sim. é fluida, é uma dança. É diferente de quando a gente quer essa potência na força, né? Da força da briga, na força da guerreira, né? Então eu vejo muito isso acontecendo com você, com várias outras mulheres. E eu te agradeço trazer essa oportunidade num terreno tão profundo e tão lindo que eu honro com muita gratidão. Eu que agradeço. Fico extremamente honrada de estar aqui, né? De poder contribuir com as tuas mulheres, né? Com as mulheres que estão com você. E isso que você falou realmente algo muito forte, né? Você descobrir como viver essa potência que toda mulher quer sem ser nessa luta, nesse esforço, né? A gente está aqui para elas nos escutarem, eu, você e todas que já passaram por esse processo, para elas confiarem e acreditarem que isso é possível. Porque antes da gente passar, a gente, a gente não entende muito bem isso. A gente não cabe como verdade na nossa mente. Até porque a gente cresceu numa era, num movimento, numa sociedade, num movimento masculino muito forte. E a gente aprendeu a se esforçar. Né? Você tem que se esforçar, você tem que ter méritos no que você, né? Então, essa questão do esforço, né? Do mérito, isso vem carregado, sem a gente perceber, de muita dor. Né? Então, é possível viver a abundância, coisas grandiosas, né? Sem precisar dessa dor do esforço. Não tô falando que a gente não vai fazer nada, não é isso, mas é um movimento diferente, é um movimento com energia, Sim, né? Sem algo que te esgote, acho que essa é uma palavra importante, né? Porque esse esforço que a gente entra que esgota, que cansa, isso não é saudável pra gente. sim. Então, Gratidão, é isso. querida. Eu que agradeço. Até a próxima. Até Nos vemos dia 28, né? dia 28. Então, até dia 28. Gratidão. Até. Um beijão, um bom dia para todo mundo. Beijo pro Du também. Mando sim. Que delícia! Que delícia essa troca com a Lívia. Lívia traz pra gente hoje um aprendizado muito profundo, como eu falei, muito extraordinário, que se você que esteve aqui com a gente nos ouvindo, trouxer para sua consciência um pouquinho do que a gente falou aqui, você vai perceber o quanto que entrar em contato com o seu sentir vai ampliar a visão da sua vida como um todo. E enquanto ela fazia esse fechamento, me veio uma história que eu quero contar para vocês. Reza a lenda
que uma pessoa que estava andando por uma terra muito árida, muito seca, em um dado momento se percebeu cansada, se percebeu com muita sede, com fome, se percebeu num estado interno muito desagradável e fez uma oração e pediu: Deus, me ajuda. Como que eu consigo sair desse lugar? Como eu consigo alcançar um lugar para beber uma água, para descansar, uma sombra? E de repente ela ouviu uma voz que falava assim: atrás dessa montanha tem um oásis. Na frente dela tinha uma grande montanha. E ela olhou para aquela montanha e... Mas como eu vou subir essa montanha? Não tenho condição agora de subir essa montanha. E aí, será que esse oásis está lá mesmo, do outro lado? Não, eu vou ficar por aqui mesmo. Vou ver se eu consigo arrumar alguma coisa aqui para matar a minha sede. E ela ia contornando ali aqueles derredores e às vezes encontrava ali alguma forma que ela podia, umas gotas de orvalho, ou até mesmo algo que ela podia sentir que estava de certa forma um pouco mais fortalecida, encontrava uma fruta, alguma coisa, e ela ficava ali, sem nunca saber se do outro lado da montanha realmente havia um oásis. Como você saberá se realmente aquilo que você deseja há de se realizar se você não diz sim para você? Se quando você faz uma oração e faz um pedido, vem uma resposta e você arruma uma justificativa para aquilo. Ah, não é o meu momento. Ah, agora eu tenho que fazer tal coisa para tal pessoa. Ah, agora eu tô com os meus filhos assim assado. Ah, agora meu marido tá. E no nosso transcorrer da vida, muitas vezes eu escuto mulheres deixando para depois a oportunidade de fazerem a única coisa que realmente vai fazer elas alcançarem os oásis que elas desejam, que é dizer sim para si mesma. Eu vejo muitas mulheres passando muitos anos se iludindo com pequenas frutinhas, pequenas coisinhas que estão ali na zona de conforto, te nutrindo de alguma forma que parece algo sustentável, mas que na verdade não está te levando à potência pura, à potência de ser mulher. Essa potência que a Lívia compartilhou com a gente, que ela alcançou quando ela se permitiu sentir. Quando ela, ainda que no início, falou: mas Miriam, será que é o momento? E eu trouxe uma pequena clareza para ela relacionada a que sempre é o nosso momento. Vai depender se a gente realmente está disponível a dizer sim. Porque quando o feminino te chama, é o momento. Você é mulher. E o feminino sempre esteve com você. Mas você se percebe, ou ainda não se percebe, na grande maioria das vezes, viciada em fazer. Em achar que você tem que salvar as pessoas que você ama, que você tem que fazer tudo por elas. Viciada na imagem de identidade que você construiu como profissional. E como essa imagem te traz uma força interna, como talvez lá no profissional você é elogiada, você tem algum nível de reconhecimento, você fica viciada nesta identidade que não é a sua própria, mas é a identidade da profissional. Eu já fui uma médica identificada como médica. Ou seja, eu não era a Miriam, eu era a doutora Miriam. E aquele papel me trazia uma segurança muito grande, porque naquele aspecto da minha vida eu era bem sucedida. Mas em contrapartida, a Miriam, mulher, tinha baixa autoestima, ela se permitia viver relações tóxicas e abusivas que distorciam a autoimagem dela e ela baixava a cabeça para aquilo. A Miriam, mulher, não tinha tempo para si mesma, não cuidava de si mesma, estava sempre
sempre esperando que o outro fizesse por ela alguma coisa, do ponto de vista emocional em especial, que suprisse a carência do coração dela. Até que eu acordei para perceber isso. E nesse dia que eu acordei para perceber isso, como é da minha característica, eu peguei toda aquela força da guerreira Miriam, da lutadora, da sobrevivente, e transformei em um processo de reconexão com o meu feminino. E é exatamente isso que, após viver a minha jornada, e ainda vivo porque a jornada é contínua, mas hoje já de um lugar muito mais consciente, muito mais refinado, ao ponto que me dá presença e suporte para ajudar outras mulheres na sua transição. E se você está aqui, ou se você vai assistir essa live futuramente, e é mulher, eu te convido a perceber tudo isso que a Lívia nos trouxe, a perceber um pouco do quanto essa história fez sentido para você, do quanto você tem ignorado as montanhas que se apresentam para que você, através, né, do subir a montanha, do encarar o desafio, possa, assim, chegando no alto da montanha, daí ver a vista, né? E aí eu citei isso ontem nas minhas postagens, cada um vê a vista da montanha que escolhe escalar, né? Então, o quanto isso tudo tem a ver com você, o quanto isso tudo toca o seu coração e te chama para um próximo passo, né? E esse próximo passo dentro da nossa jornada de feminino aqui vai poder ser, por exemplo, a nossa imersão vivencial aqui na cidade de Sorocaba, nos dias 11, 12 e 13 de outubro. Uma imersão voltada para mulheres, onde a gente vai estar em rede, se conectando, trocando, relembrando, porque isso já está em nós, sabedorias do feminino, sabedorias modernas e ancestrais. E como a Lívia nos trouxe, o apoio e o suporte que a gente tem em rede para enfrentar os desafios torna tudo muito mais leve. Quando você tem uma rede de sustentação, quando você sabe com quem contar, quando você tem aquela pessoa que você fala, eu posso ligar para ela. É muito comum eu ouvir, a primeira pessoa que eu pensei em ligar para falar sobre esse nível de dor que eu estou passando foi você, Miriam. E eu me sinto uma pessoa muito feliz em saber que as pessoas conseguem confiar em mim, na minha pessoa, na minha capacidade de escuta, para trazer as dores mais profundas pelas quais elas passam. Foi por isso que eu passei por grandes dores, para ajudar pessoas a sustentarem as suas, para estar aqui em presença, te escutando, sustentando o seu processo, para que seja mais leve para você, para que não precise ser tão doloroso quanto foi para mim, quando eu me sentia muito só para fazer tudo isso. E tive sim um ou outro apoio, mas de um lugar com muito mais desafios. E é o que hoje, por ter passado por isso, eu busco facilitar, eu busco sustentar, eu busco dar apoio e suporte através de rede de mulheres para mulheres que estão fazendo essa transição, para mulheres que estão se reconectando com o seu feminino, que não querem mais ficar nesse lugar de luta, de briga, de querer ter um controle, que estão muitas vezes com as suas relações de casamento, de namoro, em desequilíbrio de polaridades. A mulher numa frequência muito mais masculina, muito mais controladora, de urgência, de ação, de fazer, de cobrar. E o homem numa energia mais feminina, porque quando a mulher se coloca nessa postura, o homem automaticamente vai para uma energia feminina. E aí ela reclama porque ele não faz as coisas, ela reclama porque ele não tem atitude, ela reclama porque a relação sexual não tá legal, e aí ela foge. Então, eu digo para você, mulher, você é a parte mais sensível da relação. Quando você se reconecta com você, automaticamente a sua relação vai para um outro nível. Porque a gente só pode fazer mudanças dentro da gente, nunca dentro do outro. O processo começa de dentro para fora. Então, se você, após essa live, quer dizer sim para você, seja através, por exemplo, de um processo de uma mentoria individual, seja através da imersão, que vai acontecer 11, 12 e 13 de outubro, aqui, presencial, seja através da próxima turma da Pertencer, que você pode também já demonstrar interesse, se você assim sentir, me manda no direct.
a pertencer é a minha mentoria de mulheres, que acontece de forma online. Você pode acompanhar em qualquer lugar do mundo. Então, a nossa turma vai vir para outubro, a próxima turma. Então, da forma como você sentir, me chama no direct. Venha, se conecte, se abra, porque através de uma conexão com outras mulheres, partes suas que estão completamente inconscientes, e aí às vezes você acha que já sabe de tudo sobre você, e você vai perceber, como a Lívia trouxe aqui, que a gente sabe de pouca coisa. E quando a gente está em rede, quando a gente escuta outra mulher falar sobre a dor dela, muitas vezes a nossa dor vai ficando menor. É muito comum eu ouvi sobre isso. Então, quando a gente se coloca num lugar de trazer e revelar o inconsciente, de um lugar de sustentação em rede, em um espaço seguro onde você não tem julgamento, porque o que eu construo enquanto rede de mulheres é exatamente isso. Eu, no meu passado, não tinha amizades e lugares, pessoas com quem eu pudesse me abrir ao ponto de me sentir segura e confortável de saber que aquilo era algo que ia ser escutado com presença, ia ser sustentado e não ia ser julgado. E é por isso que hoje eu escuto muito isso das pessoas. Eu sei que eu posso conversar isso com você porque você não vai me julgar. E é exatamente esse o espaço que eu construo em Rede de Mulheres. Um espaço de não julgamento, um espaço de escuta genuína, um espaço onde nós nos abraçamos, nos apoiamos, nos vemos através da outra, nos conectamos com a verdade de quem a gente é cada vez mais profundamente, ao ponto de passar por uma dor tão grande como a Lívia passou e saber que existem outras mulheres intercedendo por nós, pedindo em orações por nós, sustentando a nossa dor, abertas e livres para nos escutar no momento de tristeza e de mãos dadas para seguirmos juntas e irmos além. Aí sim, atravessar essa montanha, porque quando você vai sozinha, o desafio é um. Quando tem já várias que caminharam e vão dando as mãos uma para a outra, uma vai puxando a outra, uma vai sustentando a sua subida. E quando chegamos juntas, a gente dá as mãos também para contemplar esse florescer, esse oásis, como você preferir. Isso que vai vir, que é a essência, que é a verdade, que é a potência feminina que existe dentro de você, a sua energia vital. E aí você passa a precisar cada vez menos de estímulos externos para sustentar a sua energia. A sua energia se torna autossustentável, porque o seu corpo tem essa capacidade de se autossustentar. O seu corpo foi feito para se autorregular. Ele tem sistemas autônomos, né? A gente tem um sistema nervoso autônomo, simpático, que é ativador, parasimpático, que é regulador, modulador. E por que a gente fica nessa briga da sobrevivência? Esses dois sistemas de estímulo e de descanso estão sempre brigando até você se tornar consciente. Quando você se torna consciente, quando você diz sim para você, você passa a ter mais ferramentas e recursos para equilibrar, parar de brigar. Então tem hora de fazer, como a Lívia falou, eu passo a fazer de uma forma mais leve. Porque tem hora de fazer e tem hora de descansar. Tem hora de sentir e tem hora de ir para ação. E quando você começa a regular esses dois sistemas de forma mais consciente, que é o que a gente faz no processo de liberação de traumas, de conexão com o feminino, de equilíbrio do masculino na mulher, quando a gente começa a trazer essa modulação, essa consciência e o equilíbrio mente, emoção e corpo, a gente passa a voltar a permitir que o seu organismo funcione em forma de equilíbrio dinâmico dessas duas forças. Então é na horizontal, feminino e masculino, e na vertical, mente, emoção e corpo. Através desse sistema, a gente integra as nossas partes e passa a ativar essa potência de um lugar não mais de briga e sobrevivência, mas de ser. Ser quem você é. E transbordar esse ser, essa essência, essa força natural
que você, homem ou mulher, tem dentro de você, mas que nós mulheres temos de um lugar mais profundo e intuitivo, que é natural da mulher, e que é uma das minhas grandes missões aqui nessa terra. Relembrar mulheres de quem elas são. Te espero lá no direct. Um grande abraço.